Olá, vamos falar um pouquinho sobre as medidas cautelares prisionais e não prisionais que estão mencionadas no Código de Processo Penal. Antes de especificarmos as espécies de medidas prisionais e medidas não prisionais, nós vamos fazer uma introduçãozinha, falar de alguns princípios e estabelecer aí algumas noções gerais a respeito das medidas cautelares. É importante a gente perceber que, dentro da dinâmica do processo penal, nós não temos a igualdade da dinâmica do processo civil, que nós temos lá os processos cautelares, os processos que geram aí uma análise antecipada da causa. O processo penal não autoriza que a gente faça esse tipo de análise, mas cria-se algumas medidas cautelares para facilitar ou garantir que o processo possa acontecer de uma forma adequada, de uma forma célere, né? De acordo com o que determina a lei processual e a lei penal também, ok? Então, para falarmos aí sobre as medidas, nós vamos pensar o seguinte: dentro da divisão das medidas cautelares prisionais, nós temos as espécies provisórias e definitivas, tá? Dentro das provisórias, nós temos o flagrante, a preventiva e a temporária. E nós temos ainda a chamada prisão-pena, né? Que ela só vai acontecer após o trânsito em julgado. Nós vamos analisá-las com calma depois separadamente, mas para darmos aí a noção geral e trabalharmos os princípios, nós precisamos compreender quais são elas. Agora, as medidas cautelares não prisionais, elas estão mencionadas no artigo 319 do CPP, que ao longo do nosso estudo das medidas cautelares, nós também falaremos a respeito delas, ok? Então, mas para nós termos a ideia e fazermos a divisão, temos medidas cautelares prisionais. Nós temos as provisórias, que seriam flagrante, preventiva e temporária, e as definitivas, na verdade, nós teríamos apenas a chamada prisão-pena. Bom, então vamos analisar aí alguns princípios, né, que são referentes às prisões temporárias. Vejamos ali o artigo 282.1 do CPP. Antes de nós analisarmos efetivamente o inciso 1, rapidamente a gente dá uma lida no caput do artigo 282. Vejamos lá o que ele vai nos determinar, ok? Vamos lá. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas, observando-se e aqui nós temos a menção do que a doutrina vai considerar como princípios referentes às medidas cautelares, tá? Ainda que ela não esteja efetivamente descrita dessa forma. Lembrando também que as alterações no título 9, né, que fala sobre a prisão, as medidas cautelares da liberdade provisória, nós temos aqui a alteração que foi realizada em 2011 pela Lei 12.403, ok? Então, nós temos aqui grandes alterações referentes às medidas cautelares. Então, vamos lá. Qual é o primeiro princípio? É chamado de princípio da necessidade. Por quê? Nós estamos falando dos princípios referentes às prisões provisórias. Anteriormente, então, fizemos uma pequena divisão. Medidas cautelares prisionais e não prisionais. Estamos começando pelas prisionais e por isso vamos falar dos seus princípios. Lembrando, antes de falarmos especificamente dos princípios, uma observação importante. A Constituição vai dizer que a regra do ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade do sujeito que está respondendo a um processo criminal. Porém, em algumas situações, permite-se, né, cautelarmente a prisão do sujeito, que seria uma espécie de prisão provisória que nós vamos analisar adiante. Tranquilo? Por isso que o legislador, ele precisa, né, apontar aí quais são os requisitos, quais são as normas, de que forma isso vai acontecer, porque nós partimos sempre da ideia que a prisão é a regra. Para levar alguém ao cárcere, ainda que provisoriamente, é preciso apontar e demonstrar aí os requisitos e preencher aí os princípios que a lei
determina. Então, o primeiro deles é a necessidade. O que é a necessidade? Né? Ali do artigo 282.1. Necessidade relaciona-se com, importante, o risco verificado no caso concreto enquanto se aguarda o provimento judicial definitivo. Ou seja, se está gerando risco, o acusado está gerando risco para o provimento, ou seja, para o processo, então eu posso dizer que há necessidade de prendê-lo. E ele vai continuar. Por meio do trânsito em julgado, risco este, aqui importante, que guarda estreita correspondência com os fundamentos que justificam a decretação da prisão preventiva, que nós vamos ver ainda, que está prevista lá no artigo 312. Então, o que o princípio da necessidade nos diz é que há necessidade de haver risco enquanto se aguarda o provimento judicial definitivo. E esse risco, né, é quando o sujeito está ali respondendo ao processo e por alguma razão ele esteja se movimentando ou se comportando de forma inadequada. O que seria essa forma inadequada? Uma maneira em que ele está impedindo que o processo aconteça de forma correta. Então, antes de decretar, né, a prisão provisória, dentre lá das espécies que a gente vai verificar, é preciso que o juiz, ao decidir, ele aponte a existência da necessidade, ok? Nós temos ainda aqui que a doutrina é que vai dizer a necessidade para aplicação da lei penal. O que seria isso? É o risco, a gente já vai estar falando isso, da fuga, né? Neste caso, a aplicação do princípio informador rotulado no 282.1 confunde-se com um dos fundamentos dessa forma de segregação contemplado no 312, que fala da preventiva, consistente no objetivo de assegurar a aplicação da lei penal. Então, quando se fala do princípio da necessidade, a doutrina vai apontar uma necessidade para a aplicação da lei penal. O que é essa necessidade para a aplicação da lei penal? É a ideia de que, se eu não segregar a liberdade do sujeito, tá, ele pode impedir que o Estado faça ou cumprir a pena. Tá? E aí o exemplo colocado normalmente pela doutrina é a fuga. Ele foge e impede que a lei seja aplicada. Mas ainda vai adiante. Aqui nós temos ainda a necessidade para investigação ou para instrução penal. É nítido o objetivo de garantir a efetividade da colheita de provas, né? Precisa colher aí as provas. Seja na fase que antecede a instrução. O que seria essa fase que antecede a instrução? Seria para nós aqui o inquérito policial. Seja no curso da própria instrução processual. O princípio guarda evidente simetria com outro fundamento da prisão preventiva que a gente ainda vai analisar. Então, quando se fala da necessidade, eu estou apontando uma necessidade para aplicar a lei penal, apontando uma necessidade para garantir a investigação, por exemplo, quando eu vou falar lá da prisão temporária, e a necessidade para garantir o próprio processo. E ainda o princípio vai além e vai falar sobre a necessidade para evitar a prática de infrações penais nos casos expressamente previstos, ou seja, a finalidade de evitar a prática de novas infrações penais. Isso aqui tem íntima ligação com o fundamento da garantia da ordem pública, que também está disposto no artigo 312. Então, essa ideia de evitar a prática de novos crimes é a ideia de dizer, olha, eu vou segregar a liberdade do sujeito para quê? Para impedir que ele volte a cometer crimes, para impedir que ele cometa novos crimes. Então, evitando que ele cometa novos crimes, eu protejo a ordem pública, né? Protejo a sociedade, portanto, mas aí para isso eu tenho que segregar a sua liberdade. Então, vejam que nessa situação é preciso, baseada aí na necessidade apontada no inciso 1, que a gente lê, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática
de infrações penais. Esse seria o princípio da necessidade. O próximo princípio do 282 está no inciso 2 e vai dizer o seguinte: adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Vejamos que nós estamos falando então do princípio da adequação. Quando se fala do princípio da adequação, estamos então diante do quê? Da pertinência abstrata da medida em face do crime sobre apuração e do indivíduo que deverá cumpri-la. Não haveria sentido, por exemplo, na aplicação de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, acumulada com monitoração eletrônica, a quem se atribua a autoria de diversos crimes de estelionato por meio da internet, quando o objetivo visado com a imputação cautelar simplesmente seja evitar a reiteração da conduta criminosa. Portanto, quando eu falo de adequação, eu estou pensando aí em necessidade de pertinência na medida que será aplicada. Isso é pensar que qual é a medida cautelar, seja ela prisional ou não prisional, mais adequada para a situação daquele acusado. Olha o que apresenta ali o parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. E aí a gente já fala do parágrafo 2º. Veja aqui. Quando então, fechando aqui a questão da adequação, nós temos a necessidade de aplicar uma medida adequada. Eu não posso aplicar uma medida ou optar, o juiz, né? Não pode optar por uma medida que não atende os interesses do processo ou da aplicação da lei penal ou em relação ao sujeito. Então, eu não posso, por exemplo, aplicar a prisão preventiva para um sujeito primário de bons antecedentes que tenha cometido, por exemplo, um crime de injúria, né? Qual seria a razão de determinar a prisão desse sujeito? Ela não se mostra adequada, porque nós temos que pensar assim: a prisão é o último recurso que nós temos para garantir a aplicação da lei, ok? Ou para garantir o processo, não é a primeira, né? Ainda que na vida prática dos processos pareça que a prisão é a norma, regra, né? Ela não é, pelo contrário. É por isso que eu tenho que passar pela análise da necessidade e da adequação. Mas a doutrina vai apontar mais um princípio para dizer, olha, se preencher a necessidade, a adequação e a proporcionalidade sobre a questão da medida cautelar, então ela pode ser fixada, né? E aí a gente vai procurar as hipóteses ou quais são essas espécies de medidas. Vejamos o que significa, então, esse princípio da proporcionalidade. Ele não está inserido na nossa norma, mas ele é admitido aí pela doutrina e pela jurisprudência. O que seria essa proporcionalidade em sentido estrito? Seria aí um juízo de ponderação entre o quê? Os danos causados com a aplicação da medida cautelar e os resultados que com ela serão auferidos, a fim de que, com isto, verificar-se se o ônus imposto é proporcional à relevância do bem jurídico que se pretende regular. Ou seja, né, é por força da proporcionalidade em sentido estrito que não se deve admitir que seja o acusado submetido no curso do processo a agravame superior ao que poderá estar sujeito no caso de eventual provimento condenatório. O que eu quero dizer, então, ou o que a doutrina, ao criar o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, quer nos dizer? Olha, eu não posso, por exemplo, decretar a prisão preventiva de um sujeito que tenha uma pena final de no máximo 3 anos e ele já se encontra preso desde o flagrante há 2 anos e meio. Eu não posso sugerir que isso é proporcionalmente razoável. Ou seja, muitas vezes o processo ele demora mais tempo do que a própria decisão final, ou seja, mais tempo fica o sujeito preso do que a sentença que ele receberia. Então, esta proporcionalidade, ela quer dizer assim, olha,
quer aplicar a prisão preventiva? Tranquilo. Então vamos analisar na lei qual é a pena máxima do crime que ele cometeu. E quando nós analisarmos a prisão preventiva, vamos verificar isso também. Se nós temos uma pena muito pequena, qual é a razão de prendê-lo? Por quê? Se eu tenho um sujeito que pratica um único crime com uma pena pequena, né, abaixo aí de 4 anos, por exemplo, nós temos uma situação em que provavelmente ele não será inserido no regime fechado. Se ele não será inserido no regime fechado para cumprimento da pena, como eu posso gerar prisão preventiva para ele? Se ele numa situação em que, se ele for condenado, ele vai cumprir inicialmente no semiaberto ou no aberto. Então a gente tem que ter essa proporcionalidade. Essa proporcionalidade deve ser avaliada. Mais uma questão importante, então, o parágrafo 2º do 282 vai nos dizer o seguinte: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante o requerimento do Ministério Público. Então ele está dizendo assim, olha, para se decretar as medidas cautelares prisionais ou não prisionais, eu preciso de um juiz, né? Então o delegado, o Ministério Público não tem poder para realizar o decreto dessas medidas, ok? Então já é o primeiro ponto aí. O segundo ponto é que o juiz ele pode fazer esse decreto de ofício, ou seja, sem que ninguém solicite que ele faça. Ou ele poderá fazer quando provocado. Ele pode ser provocado pelo Ministério Público, ele pode ser provocado pelo assistente de acusação, ele pode ser provocado pelo delegado. Aí ele vai analisar o quê? O que o juiz vai analisar? O 282, nos incisos ali, quando fala da adequação, da necessidade e ainda da proporcionalidade em sentido estrito. E depois disso, se ele considerar que a medida cautelar é necessária, adequada e proporcional ao caso que está se averiguando, ele vai buscar na lei qual espécie de prisão eu poderia contemplar aqui. Temporária, preventiva, porque o flagrante, nós vamos ver, e com a mudança aí, com a lei 12.403 de 2011, o flagrante não perdura mais como antes, ok? A gente vai verificar isso um pouco mais adiante. Então, o juiz, ao analisar o 282, ele passa a analisar os requisitos que são necessários para a prisão. Então, no primeiro momento, ele verifica os princípios, ok? E depois ele começa a verificar os requisitos. Quais são esses requisitos? Vejam, os requisitos, nós começamos pelo chamado periculum libertatis. O que seria ele? Seria aí a demonstração de que a liberdade plena do agente, sem qualquer restrição, obrigação ou condicionamento, poderá colocar em risco a aplicação da pena que venha a ser imposta, o resultado concreto do processo ou a própria segurança social. Esse requisito, ele se confunde aqui com os vetores a que estão vinculados o princípio da necessidade apontada lá no artigo 282 que a gente acabou de verificar. Então, o periculum libertatis seria dizer aqui que a liberdade do sujeito ela é prejudicial ou à sociedade, ou ao processo, ou à aplicação da pena. Então, quando o juiz verifica lá necessidade, adequação, proporcionalidade, ele passa a verificar também se existe efetivamente perigo ou risco para a sociedade, para o processo, para a aplicação da lei penal, o sujeito ficar em liberdade plena. Como nós estamos falando de medidas cautelares prisionais e não prisionais, nós temos ali que não é necessário ou não é obrigatória exclusivamente a prisão do sujeito. Ele pode sofrer a medida cautelar não prisional. E aí ele pode, por exemplo, ter um monitoramento eletrônico. Aí ele vai ter uma condicionante, né? E que se ele descumprir, ele perde também aquele benefício que a lei lhe deu, ok? Então veja, a liberdade plena, ela só pode ser segregada, ela só pode ser retirada quando eu analisar os princípios e quando eu começar a analisar os requisitos, tá? Se eu começo a preencher os requisitos, eu começo a demonstrar, então, que uma das medidas, elas são importantes e elas acabam sendo necessárias para ali proteger
o processo, a aplicação da lei penal e a própria sociedade. Mas nós temos ainda mais um requisito, que é o chamado aí fumus comissi delicti, que seria o quê? O juízo chamado de ex ante. E vai dizer o seguinte: ainda no campo das probabilidades de que a pessoa com quem se dirige a medida cautelar possa ter sido autor da prática penal delituosa, ainda sob apuração, viabilizando-se assim uma futura ação penal. Por exemplo, na hipótese de ser postulada aí a medida cautelar no momento do inquérito, né? Ou uma posterior sentença de condenação, no caso ainda do pleito ter sido realizado no curso do processo. O que seria, então, o fumus? Seria a aparência, né? A aparência do quê? De que o sujeito cometeu o delito. Então, quando eu falo da presença aí do fumus comissi delicti, eu estou dizendo, provavelmente ele é o autor do crime. Se provavelmente ele é o autor do crime, então eu preencho o requisito para aplicação da medida cautelar. Então, vejam, os princípios e os requisitos, eles são cumulativos. Ou seja, eu preciso, né, demonstrar o preenchimento de todos, isto é, né, o juiz precisa dizer que a medida cautelar é necessária, adequada e proporcional. Depois ele também precisa apontar, justificando lá no seu decreto de fixação de medida cautelar, que existe ali a aparência de que o sujeito tenha cometido crime e tenha que demonstrar também que, se ele não for, se não for a ele condicionado o cumprimento de algumas regras, por exemplo, nas medidas cautelares não prisionais, ou ainda na medida prisional, então eu geraria aí uma dificuldade de posterior aplicação da lei. Então vejam que toda essa análise ela é feita cumulativamente, porque se eu não conseguir apontar a necessidade, a adequação, a proporcionalidade, a aparência de que ele tenha cometido o crime e, vamos dizer aí, a aparência de que a sua liberdade plena possa, de algum modo, prejudicar, causar risco à sociedade, ao processo ou à aplicação da lei penal, nós temos aí a situação em que o juiz fica impedido de decretar as medidas cautelares, principalmente as medidas cautelares prisionais. Bom, a respeito dos princípios e de uma noção introdutória a respeito das medidas cautelares no processo penal, é o que a gente tinha para falar com vocês. Até já.